Os Gênios das Trevas. O Dr. Carneiro, Fernando e nós continuamos ao lado do amigo Vicente, mesmo quando as atividades da casa estavam encerradas no plano físico. Sentindo-se tranquilo quanto aos resultados da etapa de renovação, que ora se iniciava, falou-nos o responsável. Conforme os nossos queridos visitantes perceberam, nossa sociedade, graças à imprevidência de alguns companheiros encarnados, aos quais não culpamos, derrapava para a sintonia com entidades perversas que a si mesmas se intitulam Gênios das Trevas. Nessa reunião, que ora se encerrou, alguns espíritos, subordinados à comunidade de infelizes que eles dirigem, aqui estiveram. Dando-se conta das novas diretrizes aplicadas, irão levar-lhes notícias e certamente, ao primeiro ensejo, seremos visitados por alguns desses obsessores. O bom senso induz-nos a tomar certas providências, especialmente através de atendimento cuidadoso aos encarnados que se lhe vinculam mais diretamente. Recordo-me aqui do caro Davi, que, por enquanto, elegeu a viagem mais difícil, dos irmãos Raolinda e Francisco, que atuaram mediunicamente, entre outros. Assim, convidaria os amigos a visitarmos Raolinda dentro de mais 3 horas aproximadamente, deixando-lhes este período de tempo para atividades que lhes aprouver. O Dr. Carneiro concordou plenamente com o apoio do nosso júbilo e convidou-nos a um passeio pela orla marítima em cidade próxima. A noite respirava serenidade sob o lucilar das estrelas. O murmúrio das ondas em crescimento no encontro com as praias onde se quebravam, era a própria natureza em movimento incessante. Poucos noctívagos, alguns pares em demonstrações afetuosas, encontravam-se ao longo da balaustrada da área. Sentamo-nos em silêncio diante do oceano, absorvendo o plâncton das águas, as energias vivas. Fernando, com discrição, narrou-nos que lograra atrair a entidade que se comunicara por Francisco, em razão de vínculos pessoais mantidos entre ambos em existências passadas. Sabia onde encontrar o companheiro e o acompanhou por alguns dias, conforme solicitara o nosso benfeitor, até conseguir trazê-lo à psicofonia. Dizia-se exultante com os resultados. O planejamento se desenvolvia com excelentes frutos. Na minha inexperiência, não me dera conta de que o súbito desaparecimento do amigo que viera conosco prendia-se a algum plano adrede estabelecido. Sem desejar tornar-me curioso ou inoportuno, porém desejoso de aprender sempre, indaguei-lhe. Além do interesse de esclarecê-lo espiritualmente, há algum outro motivo que me possa informar, sem ruptura do sigilo em que se devem manter labores especiais como este? Foi o Dr. Carneiro de Campos quem me respondeu. Ao convidar o caro Miranda para essa excursão de trabalho, não lhe quisemos detalhar o compromisso em tela, porque muitas dificuldades estavam em pauta, aguardando solução. A fim de não deixá-lo ansioso, resolvemos esperar a ajuda divina para inteirá-lo depois, qual ocorre neste momento. Fazendo uma pausa breve, deu continuidade à narração. Oportunamente, ao ser liberado das regiões infernais, antigo comandante das forças do mal, que reencontrou em Jesus a porta estreita da salvação, graças aos esforços sacrificiais e renúncias imensas de sua genitora,
aqueles que permaneceram no esquema da impiedade reuniram-se para tomar providências em conjunto contra o que denominam como os exércitos do Cordeiro, que detestam. Estes seres, que se extraviaram em diversas reencarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos, procedem, na sua maioria, de doutrinas religiosas, cujos nomes denegriram com as suas condutas relapsas, atividades escusas e cortes extravagantes, nas quais o luxo e os prazeres tinham primazia em detrimento dos rebanhos que diziam guardar, mas que somente exploravam, na razão do quanto os desprezavam. Ateus e cínicos galgavam os altos postos que desfrutavam, mediante o suborno, o homicídio, as perversões sexuais, a politicagem sórdida, morrendo nos tronos das honras e glórias mentirosas, para logo enfrentarem a consciência humilhada e sob tormentos inenarráveis, sintonizando com os sequazes que os aguardavam no além, serem convocados aos postos de loucura, dispostos a enfrentar Jesus e Deus, que negam e dizem desprezar. Após ligeira interrupção e medindo bem as palavras, prosseguiu. As figuras mitológicas dos demônios e seus reinos, os abismos infernais e os seus torturadores de almas, são relatos inicialmente feitos por pessoas que foram até ali conduzidas em desdobramento espiritual, por afinidade moral ou pelos mentores, a fim de advertirem as criaturas da terra. Antros sórdidos que aqueles governam e onde instalaram o terror, dando a equivocada ideia de que naquelas paragens não há tempo a transcorrer, num conceito absurdo de eternidade a que se aferram diversas religiões, as quais mais atemorizam do que educam. Mártires e santos, profetas e escritores, artistas e poetas de quase todos os povos e épocas, os que eram médiuns, visitaram estes núcleos terrificadores e conheceram os seus habitantes, trazendo na memória nítidas as suas configurações que as fantasias e lendas enriqueceram com variações de acordo com a cultura, a região e o tempo, presentes, portanto, na historiografia da humanidade. Variando de denominação, cada agrupamento, como ocorre na Terra, tem o seu chefe, que se destina a uma finalidade coercitiva, reparadora. Periodicamente, esses chefes se reúnem e elegem um comandante a quem prestam obediência e submissão, concedendo-lhe regalias reais. As ficções mais audaciosas não logram conceber a realidade do que ocorre em tais domínios. Sãdeus e absolutos anularam a consciência no mal e na força, tornando-se adversários voluntários da luz e do bem, que pretendem combater e destruir. Não se dão conta de que tal ocorre porque vivem em um planeta ainda inferior em processo de desenvolvimento, onde aqueles que o habitam também são atrasados, padecendo limites, em trânsito do instinto para a razão. E não obstante, porém, luz nesta época, o Consolador e em toda parte, doutrinas de amor e paz inauguram a nova idade na Terra, convidando o homem ao mergulho interior, ao rompimento dos grilhões da ignorância, à solidariedade, ao bem. A ciência dá as mãos à moral e a filosofia redescobre a ética, para que a religião reate a criatura ao seu Criador em um holismo profundo de fé, conhecimento e caridade, numa síntese de sabedoria transcendental. Tudo marcha na direção de Deus, é inelutável. A grande causa,
a inteligência suprema, é o fulcro para o qual convergem todos, mediante a vigorosa atração da sua própria existência. As lutas de oposição desaparecem com relativa rapidez, rompendo-se as barricadas e trincheiras que se tornam inúteis. A trajetória do progresso é irrefreável. Só o amor tem existência real e perene, lei que é da vida por ser a própria vida. Calou-se novamente e relanceou o olhar pelo veludo da noite salpicado de gemas estelares, dando prosseguimento. Na reunião que eles convocaram naquela oportunidade, ficou estabelecido que o novo substituto deveria ser impiedoso ao extremo, sem qualquer sensibilidade, cuja existência execranda no planeta houvesse espalhado terror e cuja memória inspirasse revolta e ódio. Após um mês, voltariam a reunir-se. Naturalmente, foram buscados os sicários mais abjetos da humanidade, que fossilizavam nos antros mais hediondos das regiões subterrâneas de sofrimentos, de onde foram retirados temporariamente para apresentação de planos, sua avaliação de possibilidades, de execução e logo votação. Difícil imaginar tais conciliábulos e consequente escrutínio para a eleição de um chefe. Recordando as reuniões de antigos religiosos ontem como hoje, cada representante se vestiu com as roupagens e características do seu poder e, acolitados pelos subalternos, compareceram em massa diversos deles, conduzindo os seus candidatos para o pleito macabro e ridículo. A extravagância e o cinismo ilimitados fizeram-se presentes nas figuras grotescas, aselvajadas umas, animalescas outras, em um cenário de horror, para o que seria o grande momento de decisão, a conquista do mundo humano por tais assaltantes espirituais. Mais de uma vintena de algozes da sociedade foram apresentados ao terrível parlamento. Alguns encontravam-se hebetados em padecimentos que se auto-impuseram. Outros pareciam desvairados e um número menor, com face espatibular e olhos miúdos, fuzilantes, chamaram mais a atenção dos governantes e da turba multa alucinada que repletava as galerias daquele simulacro infeliz de tribunal de julgamento e seleção. Nomes que fizeram tremer a terra no passado remoto, como no mais recente, foram pronunciados, enquanto pessoalmente eles se apresentavam ou eram trazidos. Vários em estado de loucura foram apupados, embora os seus defensores prometessem despertá-los e colocá-los lúcidos para o ministério que lhes seria delegado. A balbúrdia ensurdecedora interrompeu várias vezes as decisões. Os árbitros, porém, ameaçaram expulsar a malta, que foi atacada por mastis ferozes até o momento em que assomou ao pódio um ser implacável, com postura temerária, passos lentos, coxeando, corpo balouçante com ginga primitiva, que erguendo os braços para dominar o cenário, com facilidade o logrou, graças ao terror que expressava nos olhos fulminantes. Quem o conduzia deu ligeira notícia do candidato, sem ocultar a felicidade que o dominava. Tenho a honra de apresentar o inexcedível conquistador que submeteu o mundo conhecido do seu tempo na Ásia e esteve na Terra novamente apenas uma vez mais. As suas façanhas ultrapassaram em muito outros dominadores, graças à sua absoluta indiferença pela vida
e aos métodos que utilizava para a destruição da raça humana. Fundou o Segundo Império Mongol, realizando guerras cruentas. A sua existência corporal transcorreu durante o século XIV, havendo renascido na Ásia Central, próximo a Samarcanda. Informando descender de Gengis Khan, aos 50 anos de idade, alargou seus domínios do Eufrates à Índia, impondo-se ao Turquestão, Coração, Azerbaijão, Kurdistão, Afeganistão, Fars. Logo depois, invadiu a Rússia, a Índia, deixando um rastro de dezenas de milhares de cadáveres somente em Delhi, às portas da cidade e nos seus arredores. Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria, porém, as suas memórias são feitas de atrocidade e horror, por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou nas regiões abismais onde foi localizado, nas trevas. O narrador fez breve silêncio para logo prosseguir. À medida que a arenga apaixonada conquistava os eleitores triunfantes, o horror mais humilhava os presentes, que silenciaram diante do certamente vencedor hediondo. Encerrada a apresentação do candidato, foi ele aceito por quase todos os chefes e aclamado como o soberano gênio das trevas, que se encarregaria de administrar os corretivos na humanidade, a qual ele propunha submeter e explorar. Não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Legiões de dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras, mediante complexos processos de vampirização, simbiose, dependência, gerando uma psicosfera morbífica, aterradora. Somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso, no qual se exaurem os homens e mais se decompõem moralmente os espíritos. Para sustentarem tão tirânica interdependência, são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas, que espontaneamente se deixam consumir por afinidades com os seres exploradores, viciados, inclementes, amolentados secularmente na extravagante parasitose. Pululam incontáveis os casos dessa natureza. Enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões asselvajadas, guerras e tiranias têm a sua geratriz nesses antros de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos lucíferes da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomar-lhe o comando. Vão e inqualificável desvario este do ser humano inferior. O homem marcha na terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal, espírito eterno que é, em processo de ascensão. Dando preferência à sensação, na qual se demora espontaneamente, em detrimento das emoções enobrecidas, jugula-se à dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas faixas punitivas do processo evolutivo. Face a tal comportamento, reencarna e desencarna por automatismo, sob lamentáveis condições de perturbação, perplexidade e interdependência psíquica. As obsessões que atravessam decênios sucedem-se. O algoz de hoje, ao reencarnar-se, torna-se a vítima que, por sua vez, mais tarde, dá curso ao processo infeliz, até quando as soberanas leis,
interferem com decisão. As religiões, através dos seus sacerdotes, ministros, guias e chefes, na maioria aferradas aos dogmas ultramontanos, preferem não descerrar a cortina da ignorância, mantendo seus rebanhos submissos, pelo menos convencionalmente, em mecanismos de rude hipocrisia, desinteressadas do homem real, integral e espiritual. Sucede que grande número desses condutores religiosos está vinculado aos sicários espirituais, que os mantêm em dependência psíquica, explorados para que preservem o estado de coisas conforme se encontra. Por tal razão, quando as doutrinas libertadoras se apresentam empunhando as tochas do discernimento, seus apologistas, membros divulgadores e realizadores, são perseguidos, cumulados de aflições e tormentos, para que desistam, desanimem ou se submetam aos mentirosos padrões dos triunfos terrenos. O benfeitor calou-se por ligeiro espaço de tempo e lúcido adiu. Pode parecer que o Pai misericordioso permanece indiferente ao destino dos filhos sob o domínio das sombras de si mesmos. No entanto, não é assim. Incessantemente sua voz convida ao despertamento, à reflexão, à ação correta, usando os mais diversos instrumentos, desde as forças atuantes do universo aos missionários e apóstolos da verdade, que não são escutados nem seguidos. Os líderes da alucinação tornam-se campeões das massas devoradoras, enquanto as vozes do bem clamam no deserto. Milhares de obreiros desencarnados operam em silêncio nas noites terrestres, acendendo luzes espirituais, em momentosos intercâmbios que são considerados, no estado de consciência lúcida no corpo, como sonhos impossíveis, fantasias, construções arquetípicas, em conspiração sistemática a favor das teses materialistas. Essas explicações, algumas esdrúxulas, travestidas de científicas, são aceitas, inclusive, pelos religiosos que aí têm seus mecanismos escapistas para fugirem aos deveres e responsabilidades maiores. Desnecessário confirmar que as nobres conquistas das ciências da alma, inclusive as abençoadas experiências de Freud, de Jung e outros eminentes estudiosos, fundamentam-se em fatos incontestáveis. Algumas das suas conclusões merecem, porém, reestudo, reexame e conotações mais modernas, nunca descartando a possibilidade espiritualista, hoje considerada pelas novas correntes dessas mesmas doutrinas. Quando as criaturas despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem castração ou fugas, sem ganchos psicológicos ou transferências, romper-se-ão as algemas da obsessão na sua variedade imensa, ensejando o encontro do ser com a sua consciência, o descobrimento de si mesmo e as finalidades da existência corporal no mapa geral da sua trajetória eterna. Mais uma vez, o venerável instrutor fez uma pausa, facultando-nos assimilar o conteúdo das suas palavras para logo dar continuidade. Posteriormente, informado das razões que o levaram ao supremo posto, representativo daqueles grupos hostis, o chefe pediu um prazo para a elaboração de planos, solicitando a presença de hábeis conselheiros de períodos diferentes da história, a eles semelhantes na estrutura psíquica, de modo a inteirar-se das ocorrências no planeta. As reuniões sucederam-se tumultuadas, violentas, sempre acalmadas pela agressividade do soberano,
que, ciente das novas revelações da verdade na Terra, do advento do Consolador e seu programa de reestudo e vivência do cristianismo, das incursões modernas do espiritualismo ancestral na sociedade contemporânea, todos formando diques contra as águas volumosas da destruição, resolveu escutar fracassados conhecedores do comportamento das criaturas, tanto na área sexual como na econômica e na social, pois que nesses recintos transitam aqueles que se comprometeram negativamente perante a vida. Após o que, estabeleceu o seu programa, que ironicamente denominou como as 4 legítimas verdades, em zombeteira paráfrase ao Código de Buda em relação ao sofrimento, as 4 nobres verdades. Em reunião privada com os chefes de grupos, explicitou o programa que elaborara para ser aplicado em todas as suas diretrizes e com pormenorizado zelo. Primeiro, o homem redefiniu o novo soberano das trevas. É um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências, e quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações. Direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genésicas é o empenho dos perturbadores, propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos que se lhe acercarão das futuras vítimas, enleando-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos. Atraído o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Segundo, o narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando-o e enlouquecendo-o. Exige uma corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores, para cuidar apenas do exterior, do faustoso, a mentira de que se insufla. Terceiro, o poder tem prevalência em a natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que se lhe submetem e desprezando-os ao mesmo tempo, pela subserviência de que se fazem objeto, e aos competidores e indomáveis detestando por projetar-lhes sombra. O poder é o alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Ademais, a morte advém, e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. Quarto, o dinheiro que compra vidas e escraviza almas será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios.
Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martirológio foi substituído pelo destaque social e o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé. Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Interrogou. Certamente aquele que vencer uma ou mais de uma tombará noutra ou em várias ao mesmo tempo. Gargalhadas estrepitosas sacudiram as furnas, e a partir de então, os técnicos em obsessão, além dos métodos habituais, tornaram-se especialistas no novo e complexo programa que em todos os tempos sempre constituiu veículo de desgraça, agora mais bem aplicado, redundando em penosas derrotas. Não será necessário que detalhemos casos a fim de analisarmos resultados. Aprofundando reflexões, o amigo concluiu: precatem-se os servidores do bem, das cidades utrizes do mal que tem raízes no coração, e estejam advertidos. Suportem o cerco das tentações com estoicismo e paciência, certos de que o Pai não lhes negará socorro nem proteção, propiciando-lhe o que seja mais importante e oportuno. Ademais, não receiem as calúnias dos injuriadores que os não consigam derrubar. Quando influenciados pelos assessores dos gênios, mantenham-se intimoratos nos ideais abraçados. A vitória tem a grandeza da dimensão da luta travada. Este desafio, que nos tem merecido a mais ampla e minudente consideração, qual ocorre com inúmeros benfeitores do mundo maior, é uma das razões de nos encontrarmos em atividade com o irmão Vicente e os membros da casa que ele dirige. Agora, sigamos ao trabalho que nos espera. Havia no ar da noite silenciosa a presença de bênçãos que aspiramos em longos haustos, enquanto nos dirigíamos para as reflexões necessárias. Não tive tempo de arregimentar perguntas, tal esfervilhar de pensamentos que me agitavam a casa mental. A narração breve do instrutor fornecia-me explicações para melhor entender vários acontecimentos infelizes que pairavam agitando a economia moral da sociedade, especial e particularmente dos cristãos novos, dos espiritualistas modernos e dos estudiosos da mente que, interessados nos padrões éticos e superiores do comportamento, subitamente naufragavam nos ideais ou os abandonavam, padecendo graves ulcerações espirituais. Compreendia melhor a irrupção do sexo desvairado a partir dos anos 60 deste século, o alucinar pelas drogas, a mudança dos padrões morais e o crescimento da violência, o abandono a que as gerações jovens foram atiradas, as falsas aberturas para a liberdade sem responsabilidade pelos atos praticados, a música ensurdecedora, a de metais, a de horror, a satânica e tantas outras ocorrências. Está claro que o processo antropossociológico da evolução, às vezes, deve arrebentar determinados compromissos para abrir novos espaços experimentais que irão compor o quadro das necessidades evolutivas do homem e da mulher. A moral social, geográfica, aparente, deve ceder lugar à universal, à que está íncita em a natureza, àquela que dignifica e promove, superando e abandonando as aparências irrelevantes
e desacreditadas. Verificava que a transição histórica de um para outro período é semelhante a um demorado parto, doloroso e complexo, do qual nascem novos valores e a vida enfloresce. Não seriam os períodos de convulsão danosa, gerados por mentes destruidoras, sediadas no além? Teriam gênese em programações semelhantes às súbitas alterações sociais que sacudiam até ao desmoronamento nações e povos abalando a humanidade? Partindo do princípio de que a vida real e causal é a que tem origem e vigência na erraticidade, no mundo espiritual, conforme os acontecimentos, suas matizes desencadeadoras estão aqui e daqui partem por indução, inspiração e interferência direta, através da reencarnação de membros encarregados de perturbar a ordem geral. Embora suponham estar agindo por vontade própria, ei-los sob o comando divino, que os utiliza indiretamente para despertar as consciências adormecidas para as altíssimas finalidades da vida. Recordava-me de amigos que haviam reencarnado com tarefas específicas e nobres para agirem com elevação e desdobrarem o programa de iluminação espiritual, e que derraparam lamentavelmente, alguns sendo tirados antes de mais infelizes comprometimentos, e outros abraçando esdrúxulas condutas, fazendo-se crer autossuficientes, superiores, revoltados. Tinha em mente as tarefas estabelecidas e aceitas com entusiasmo antes da reencarnação ou ditadas mediunicamente, que produziam impactos felizes, mas que logo pareciam perder o significado para os seus responsáveis, que as abandonavam ou as alteravam a bel prazer para seguirem noutros rumos. Observada sempre a facilidade com que certos líderes carismáticos eram seguidos por multidões hipnotizadas e astros do desequilíbrio galvanizavam as massas, aturdindo-as, fazendo-as adorá-los, naturalmente sob controles espirituais poderosos das trevas. O caso Davi, mais especificamente, tornava-se um exemplo concreto da consumação das 4 legítimas verdades perturbadoras. Todo o empenho de seus mentores e de alguns amigos encarnados não resultou positivo. Intoxicado que estava pela presunção narcisista, atraído pelo sexo irresponsável, fascinado pelo dinheiro e, no íntimo, ambicionando o destaque, o poder. O labor de Jesus, o Cordeiro sacrificado, é todo de abnegação e renúncia, de amor e humildade, de persuasão afetuosa, jamais de imposição arbitrária. Como efeito, creem os apressados que vitórias são as da ganância, da força e do brilho rápido das luzes da fama. Compreendia melhor a partir daquele momento que as imperfeições da criatura humana são as responsáveis pelo fracasso de bem organizados planos, pelas perturbações que se generalizam, pelas opções extravagantes, pelo desdobrar das paixões asselvajadas, em razão do nível inferior de consciência no patamar em que se transita a maioria das pessoas. Não obstante, estimuladas expressões primárias em domínio ou ainda remanescentes no ser, é fácil entender a loucura avolumada na Terra, a falência dos padrões éticos e o anseio pelo retorno às manifestações primevas do ser. Raciocinando sobre os planos do soberano gênio das trevas, tornaram-se-me lógicas as ocorrências que antes me pareciam absurdas, quase impossíveis de acontecer.
No momento em que a cultura atinge as suas mais altas expressões, quando a ciência mais se aproxima de Deus auxiliada pela tecnologia, e o homem sonha com a possibilidade de detectar vida fora da Terra, igualmente campeiam a hediondez do comportamento agressivo, a excessiva miséria de centenas de milhões de pessoas, social e economicamente abandonadas à fome, às doenças, à morte prematura, o erotismo extravagante em generalização, a correria às drogas e aos excessos de toda a natureza, tornando-se para mim um verdadeiro paradoxo da sociedade. O homem e a mulher terrestres, ricos de aspirações enobrecidas, ainda não conseguem desligar-se dos grilhões dos instintos perturbadores, muitas vezes amando e matando, salvando vidas e estiolando-as em momentos de alegria ou de revolta. Essa visão aflige-me como sendo um espetáculo inesperado no processo da evolução. Aprofundando agora a reflexão nas paisagens da obsessão nos grupos humanos e da procedência de um programa de paulatina subjugação mental das massas, melhor passei a entender a luta ancestral quase mitológica do bem e do mal, das forças existentes em a natureza humana, propelindo para um outro comportamento. Observava desde há algum tempo a conduta de pessoas dedicadas ao espiritualismo, que se apresentavam portadores de ideias materialistas utilitaristas, sempre usando a verruma, a acidez e a zombaria contra os seus confrades por pensarem de forma diferente e não se lhe submeterem à presunção, aos caprichos, ao comando mental. Pugnando sempre contra e atacando, descobrem erros em tudo e todos, apresentando-se com desfaçatez, como defensores do que chamam a verdade, somente eles possuindo visão e interpretação correta do pensamento que vitalizam e divulgam. É claro que sempre os houve em todas as épocas da humanidade, porém agora são mais audaciosos. Indaguei-me naquele momento se não estariam a soldo psíquico de tais manipuladores de obsessões ou se não seriam alguns membros desses grupos, ora reencarnados? Sem qualquer censura a esses indivíduos, alguns certamente sinceros na forma de se conduzirem, inquire-me por que não concediam o direito aos demais de serem conforme lhes aprovesse, enquanto lhes seguiriam na sua maneira especial de entendimento? Há sem dúvida muitas complexidades no processo da evolução que se vão delineando e explicando lentamente, à medida que os espíritos galgam degraus mais elevados. Por isso mesmo, as revelações se fazem gradativamente, dando cada uma tempo para que a anterior seja digerida pelas mentes e aplicadas nos grupos sociais. A sabedoria divina jamais deixou a criatura sem os promotores do progresso, que vem arrancando o ser da ignorância para o conhecimento. Essas reflexões levaram-me a uma melhor compreensão do próximo, ensejando-me simpatia e amor pelos companheiros da retaguarda, encarnados ou não, e maior respeito pelos nobres guias da humanidade, sempre pacientes e otimistas, e incansáveis na tarefa que abraçam como educadores amoráveis que são. Tem sido sempre crescente o meu afeto a Allan Kardec, por ele haver facultado à mediunidade esclarecida elucidar o comportamento humano e permitir a penetração do entendimento no mundo espiritual. Graças ao Espiritismo, novos descortinos e constantes informações
ajudam o ser humano a compreender a finalidade da sua existência na Terra, as metas que lhe cumpre alcançar através de contínuos testes e desafios. Olhando a multidão ainda em movimento pelas ruas por onde transitávamos na grande cidade, um sentimento de ternura e compaixão amorosa assomou-me, levando-me às lágrimas. Percebendo-me a emoção silenciosa, o Dr. Carneiro de Campos enlaçou-me o ombro e falou: há muito por fazer em favor do nosso próximo, onde quer que se encontre. Aqueles que já despertamos para a compreensão da vida, temos a tarefa de acordar os que se demoram adormecidos, sem se lhe impor normas de conduta ou oferecer-lhes paisagens espirituais que ainda não podem penetrar. Se alguns pudessem conhecer a realidade que ora enfrentamos, enlouqueceriam de pavor, se suicidariam, tombariam na hebetação. O nosso dever induze-nos a ajudá-los a elevar-se pouco e pouco, identificando as finalidades existenciais e passando a vivê-las melhor. Fazendo uma pausa oportuna, continuou: em nossa esfera de ação encontramos a cada instante irmãos equivocados, iludidos pelas reminiscências terrestres, defendendo os interesses malsãos dos familiares e afetos, preocupados com as querelas do corpo já diluídos no túmulo, negando-se à realidade na qual se encontram. Agimos com eles pacientemente, amorosamente, confiando no tempo. Ora, em relação aos encarnados, a questão faz-se mais complexa, exigindo-nos maior cota de compreensão e de bondade. O anestésico da matéria, que bloqueia muitas percepções do espírito, terá que ser vencido vagarosamente, evitando-se choques danosos ao equilíbrio mental e emocional dos indivíduos. Assim, prossigamos confiantes, insistindo e perseverando, sem aguardar resultados imediatos, impossíveis de ser atingidos. Chegamos, por fim, ao núcleo das atividades onde outros deveres nos